Eu não sei se aquilo nunca me saiu da cabeça é bem o anúncio, mas acho que foi uma coisa que marcou uma geração. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Head on My Mind, que em parceria com o Place conta com a participação dos profissionais do mundo da criatividade, das agências de meios e, claro, também dos diretores de marketing. Uma conversa que gira em torno da publicidade que nos fica na memória. E neste episódio temos como convidado o diretor criativo César Souza, da agência Funny How, e responsável por um dos anúncios que mais agradou aos portugueses na categoria de banca, segundo o estudo Publivaga da Marktest, dedicado à recordação de publicidade comprovada em televisão no ano de 2021. Olá César, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite para esta conversa. Já vamos falar aqui um bocadinho sobre a campanha do Montepio, onde tu estiveste envolvido, mas antes tenho curiosidade em saber qual é que foi o anúncio que nunca te saiu da cabeça. Olá, boa tarde antes de mais e obrigado pelo convite. Eu não sei se é bem um anúncio, eu pensei um bocadinho sobre isto antes de responder e não sei se aquilo nunca me saiu da cabeça é bem um anúncio, mas acho que foi uma coisa que marcou uma geração, sem dúvida nenhuma, que foi o spot do Vitinho. Está na hora da caminha, vamos lá dormir. Vê lá fora as estrelas, dormem a sorrir. Não será certamente a campanha a mais recente, não é? Aquela que nos influencia mais, mas acho que foi, na altura, um formato muito interessante porque muitas das pessoas, acho eu, não sabem que o Vitinho, e não sei bem se isto aconteceu por esta ordem cronológica, ou seja, se primeiro foi criado aquele conteúdo e depois um aproveitamento da marca, ou se a mascote já existia e depois foi criado aquele conteúdo, mas de facto o Vitinho estava associado a uma marca que era a Milupa e a Milovite, e portanto, não sendo um anúncio, foi uma coisa extremamente eficaz, não é? Que nos marcou a todos e que nos faz lembrar aquela personagem com algum carinho, diria eu. De alguma forma, já era aqui uma espécie de soft sponsoring, de branded content, não é? Aqui um início muito interessante logo aí, não é? Eu acho que sim, foi uma coisa, não sei se foi propositada, eu acho que se calhar é muito provável que tenha sido mais oportunista do que outra coisa qualquer, mas a verdade é que sim, é um formato muito diferenciado, então naquela altura não se ouvia falar destas coisas, eu acho que hoje em dia estamos muito mais evoluídos na categorização das coisas que fazemos, não é? O que é o conteúdo, o que é guerrilha, o que é product placement, o que é soft sponsor, mas na altura era tudo muito orgânico e de facto aquilo foi um bocado um monstro, não é? Porque acabou por arrastar toda uma marca que se calhar não tinha, e agora estou a falar um bocadinho de cor, porque era muito novo nessa altura, portanto não tinha consciência de sequer o que era uma marca, do que eram estas coisas, como é evidente. Mas ainda hoje me lembro da Milupa, ainda hoje me lembro da Milovite e associada a essa figura, portanto, sem dúvida nenhuma que foi uma coisa muito importante. Tu dizes que nunca quiseste ir para a publicidade, quase que foi a publicidade que te escolheu a ti, não é? O que eu queria perceber era como é que tu chegaste a este mundo e de que forma é que tu foste percebendo que gostavas de fazer aquilo. Pois, de facto foi um bocado um acaso, porque na minha cabeça eu na verdade nunca gostei muito de publicidade e nunca senti uma atração especial por isto. Eu sempre gostei de escrever e portanto acabei por fazer por exclusão de partes um caminho que me levou até aqui, mas comecei pelo jornalismo, depois passei pelas relações públicas e depois houve uma altura muito específica em que estávamos a fazer um projeto para uma capa de um livro que só eu que tinha lido e os designers estavam a trabalhar à distância e entregaram uma coisa que não fazia sentido absolutamente nenhum e eu comecei a interrogar-me, mas não há uma forma de eu estar ao lado do designer a fazer isto para explicar o que é que isto podia ser? E alguém lá me disse, sim, isso chama-se copy, trabalham em dupla. E eu, exato, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero fazer a partir de agora. E depois lá descobri uma maneira de arranjar o meu primeiro emprego em publicidade. Comecei em publicidade farmacêutica, porque pronto, ainda estava muito à procura, não tinha experiência nenhuma, portanto foi a oportunidade que eu tive e que me ajudou bastante a crescer. E quando descobri, de facto, ok, posso usar os meus skills para fazer coisas que comunicam e têm uma dimensão visual que eu não estava habituado a trabalhar e que também acho interessante, foi aí que eu comecei a perceber, isto é giro, gosto de fazer isto. Portanto, de alguma forma, tu foste percebendo que gostavas era de escrever e também dizias algo muito interessante, que era
tu nunca gostaste da publicidade tradicional, ou chamada tradicional. Acreditas muito que é preciso desmistificar as coisas, trazer coisas novas à publicidade e, portanto, tu vieste para fazer esse caminho, achavas que tinhas essa capacidade de desmistificar algumas coisas, reinventar a publicidade e fazer algo novo com coisas que às vezes são muito cinzentas, como é o caso da farmacêutica, onde tu começaste? Sim, é um bocadinho aquela sensação de olhares para anúncios como consumidor e de saberes o quão ignoráveis eles podem ser às vezes, não é? Ou seja, estás sempre, quando a publicidade ocupa um espaço em que tu estás sempre a tentar fazer outra coisa, estás ou a ver um conteúdo que gostas, ou a caminho de um sítio qualquer, ou, não é? É sempre um intervalo de alguma coisa e, portanto, acho que se tu simplesmente limitas a passar a tua mensagem de uma maneira muito direta, não acabas por não fazer esse extra mal de recompensar a pessoa por captar a sua atenção. E acho que é um bocadinho isso. Eu tento sempre pôr-me do ponto de vista de quem não quer saber daquilo para absolutamente nada. Portanto, o que é que vai agarrar esta pessoa? O que é que eu lhe posso entregar? Não é? O que é que nós podemos entregar-lhe que faça sermos um bocadinho merecedores do tempo que ela nos está a dedicar? E é um bocadinho por aí. O resultado disso é que quando de facto nós conseguimos fazer isso, não é? Acabas por fazer uma coisa que não é bem publicidade, ganha uma relevância qualquer na vida das pessoas, torna-se outra coisa. E talvez por causa do meu percurso do jornalismo e das relações públicas, aquilo que nós usamos um bocadinho como critério é: nós não estamos aqui para fazer publicidade, estamos aqui para tentar fazer notícia, porque quando de facto consegues criar qualquer coisa que se torna notícia num jornal tradicional, ele transcende o papel do anúncio, não é? Passa a ser algo que é de facto relevante na vida das pessoas e, portanto, estamos sempre à procura desse ângulo quando trabalhamos. Acredito que tenha sido isso que fizeram com o Montepio, uma vez que a campanha que foi criada aqui com o Bruno Nogueira, e neste caso foi a primeira que vocês lançaram, dedicada ao crédito pessoal, acabou por ficar na cabeça dos portugueses e no agrado dos portugueses. Como é que nasceu a ideia para esta campanha e, na tua opinião, porquê é que achas que foi tão impactante? Olha, essa campanha, na verdade, nós escrevemos-la originalmente quando o Montepio lançou um pitch para escolher uma nova agência. Portanto, era um dos desafios que eles nos davam, como é que trabalhávamos o crédito pessoal e também como é que trabalhávamos com uma personalidade como o Bruno, que tem o seu estilo próprio, tem um sentido de humor muito próprio e que pode ser um bocado intimidante até. Oh, baby, a tua irmã vai mesmo pedir um crédito para calcetar a Marquise? Ridículo. A irmã do Baby não está aqui, pois não? Não. E o crédito é para a irmã do Baby. Então calem-se. Para este casalinho pouco pio, para a irmã do Baby, Banco Montepio. E nós, quando escrevemos originalmente nesse pitch, a verdade é que fizemos ajustes, evidentemente, mas pouca coisa mudou e isso foi muito bom. Portanto, nós já tínhamos o insight nessa altura, que era o crédito pessoal, o que tem mais é de ser pessoal. Portanto, ninguém tem nada a ver com isso. E foi aqui um bocadinho por este jogo, por esta ideia, em primeiro lugar, e depois pelo jogo de palavras do Pouco Pio, Montepio, que acabámos por chegar a uma criatividade que também pudesse, de alguma forma, não fazer do Bruno um ator, porque ele não era isso que nós queríamos que ele fosse. Nós queríamos que ele, de facto, olhasse para uma coisa que ele próprio também gostasse, que ele tivesse vontade de contribuir e que de facto ele se identificasse com o que nós estávamos a fazer. Portanto, escrevemos de certa forma para ele, mas com espaço para que ele pudesse entrar. E a verdade é que acho que a coisa correu muito bem. O Bruno esteve ao ouvido em todo o processo, na verdade. Nós íamos vendo as coisas com ele porque queríamos mesmo que ele não tivesse aquele papel normal de olha, está aqui o contrato, portanto agora vais ter que cumprir, e depois ficasse desconfortável com o que nós estávamos a entregar. Queríamos fazer uma coisa que ele também gostasse, não é? E a verdade é que depois o Bruno, quando entrega daquela maneira que todos vimos, ficámos super contentes com o resultado final e foi um pouco por aqui. E esta música? É filha da Manela. Pediu um crédito para tirar um curso de trombone na América. Na América? A filha da Manela não está cá, pois não? E o crédito é da filha da Manela, não é? Então calem-se. Para estas vizinhas, Pouco Pio. Para a filha da Manela, Banco Montepio.
A verdade, César, é que o Montepio tem um histórico de campanhas que nos ficam na cabeça, não é? Eu lembro-me nomeadamente daquela histórica campanha com o Ricardo Araújo Pereira, que ainda existem frases que nós ainda utilizamos muitas vezes no nosso dia-a-dia e que também é um conteúdo que podem ver no YouTube do Empower Brands Channel, na série Golden Archives, nem por acaso. Quiseram ir rebuscar um bocadinho este lado humorístico da marca, trazer este humor a um setor que costuma ser tão cinzento, tão tradicional. Recuperar este humor era importante? Sim, sem dúvida nenhuma que isso estava na mente de toda a gente, inclusivamente da direção de marketing do Montepio, que sabia que tinha esse legado, sabia que a campanha tinha tido ótimos resultados e, portanto, o Bruno Nogueira já aparece como embaixador da marca muito nesse sentido, não é? De tentar, de facto, romper um bocadinho com uma comunicação que é muito tradicional e, do ponto de vista do Montepio, também criar aqui algum tom de voz que fosse proprietário, não é? Porque a comunicação da banca, como estás a dizer, também é um desses setores que é super institucional, tem aquele tonzinho, as coisas têm que estar todas muito, muito corretinhas, não é? E, portanto, acho que há muita coragem da parte do Montepio, em primeiro lugar, em querer fazer algo diferente, não é? E chamando-nos a nós para este cocktail, também ficamos muito contentes em poder estar aqui neste processo todo e tentar fazer alguma coisa diferente para a banca de forma geral. César, tu que estás neste meio e que há pouco falávamos um bocadinho sobre isto, sabemos que hoje em dia as pessoas estão muito mais dispersas, estão em diferentes meios, a publicidade tem realmente que ser impactante para nos deixar alguma coisa, para ficar na nossa memória e para nos fazer parar e ouvir o que está a ser dito. Com o aparecimento de novas formas de ver televisão, por exemplo, com as gravações automáticas, isto torna-se um desafio ainda maior para a criatividade, por exemplo, não é? É assim, sem dúvida, lá está, se nós conseguimos ter noção do que é que as pessoas estão a fazer a cada momento, não é? E de onde é que elas estão, o que é que elas estão à procura, como é que estão a consumir os conteúdos, eu acho que nós temos a responsabilidade de arranjar alguma forma de chegar até elas. E acho que os meios vão surgindo também a resposta destes desafios. Nós sabemos que hoje em dia toda a gente tem Netflix, toda a gente tem boxes, portanto, o espaço tradicional da televisão, em que é uma mensagem que vou-te entregar sim ou sim e toda a gente está a ver, está a ser cada vez mais posto em causa. E, portanto, é natural que nós comecemos e que isso comece a fazer parte da criatividade. Ou seja, não pensemos só uma ideia para ser entregue naquele formato, mas também começamos a pensar um bocadinho em que formato é que vamos entregar isto. E isso tem, de facto, influenciado muito a maneira como se pensam as ideias, não é? Porque pensamos, ok, se calhar tivemos este formato específico, a ideia molda-se àquilo e de repente tens uma coisa super poderosa que vem daqui, desta junção de fatores. E acho que é um bocadinho isso que temos que fazer e, portanto, faz todo o sentido que os formatos comecem a diversificar-se cada vez mais e que também comecemos a procurar formatos que não são formatos sequer, não é? Também existe isto. Tentarmos encontrar formas subversivas de fazer anúncios em coisas que não são meios ou não seriam meios tradicionais. Não é? Mais um drama. Acabei de fazer o seguro da casa com a Logo e foi tudo tão rápido que agora não sei o que fazer com todo o tempo que me sobrou. É por isso que estão a surgir novos meios, como é, por exemplo, o caso do Place, uma plataforma diferenciadora que combina, no fundo, a targetização digital com a abrangência e a universalidade do meio televisivo. E neste episódio destacamos a campanha da seguradora Logo, que passou no Place em setembro de 2021 e que fazia parte da estratégia de relançamento da marca. A campanha contou com a participação da humorista Joana Marques e pretendia atingir um elevado alcance nacional. A marca utilizou 2 dos mais de 20 segmentos disponíveis no Place para endereçar mensagens publicitárias adaptadas aos interesses individuais de cada lar, nomeadamente o segmento Car Lovers e Kids Family. César, és conhecedor deste novo meio de apresentar a publicidade em televisão. Que mais-valias é que achas que pode trazer? Eu já conhecia o meio, não sabia o nome, confessando isto. Ou seja, já tinha surgido em briefings que tínhamos trabalhado a ideia de fazer qualquer coisa para esse formato em específico, que foi logo uma coisa interessante, porque aí sabemos o que é que as pessoas estão a fazer e, portanto, dá logo vontade de pensar numa coisa muito tailor-made para ali e não simplesmente usá-lo como mais um sítio para colocar uma criatividade que estava pensada para outro sítio. Ou seja, acho sem dúvida nenhuma que é um meio que merece uma ideia própria, não é? Porque sabemos que as pessoas estão a rebobinar. Dá vontade de brincar com isso.
Portanto, infelizmente ainda não tive a oportunidade de criar qualquer coisa especificamente para aí, tenho a certeza absoluta que vai surgir um momento, mas sem dúvida nenhuma que é algo a ter atenção. Acreditas que vai passar cada vez mais por aqui, e ter efetivamente campanhas para determinado meio, como dizias neste caso do Place, por exemplo, em que podemos ter uma campanha especificamente para aquele meio e que pode atrair as pessoas dessa forma? Acho que sim, acho que não é necessariamente pensar vamos fazer uma campanha para aquele meio, é mais pensar se temos este meio à nossa disposição, como é que conseguimos capitalizar a nossa mensagem para que ela faça sentido aqui. E acho que há um bocado isso, ou seja, tendo uma ideia boa que faça sentido para aquele sítio, tens tudo para criar uma boa peça, uma vez mais. Mas acho que esta ideia de nós adaptarmos a criatividade ao meio, acho que é uma coisa mais transversal, ou seja, nós tentamos fazer sempre isso, mesmo em televisão, mesmo no outdoor, no rádio, ou seja, tens sempre a noção do que é que a pessoa está a fazer neste momento específico. Acho que o Place é claramente um sítio interessante, porque nem sempre tens uma pessoa a rebobinar, lá está. Sabes exatamente o que é que a pessoa está a fazer naquele momento. Está com o comando na mão, está a andar para trás ou para a frente para ver o conteúdo e tens ali aquele momento em que podes entregar qualquer coisa. Acho sem dúvida nenhuma que tem muito potencial. Já estás a pensar num copy, já vi. Clássico. Ainda não tenho marca, mas se tivesse, estaria, sem dúvida. César, muito obrigada por teres partilhado connosco a tua história de como é que chegaste ao mundo da publicidade e também a tua visão sobre a publicidade dos nossos dias. Foi muito bom estar à conversa contigo. Até breve e boa criatividade para ti. Quanto assim já sabe, pode acompanhar a série Head on My Mind em formato vídeo no Empower Brands Channel ou também em podcast nas diversas plataformas do Google, da Apple, Spotify e no site do Imagens de Marca. Fique bem e obrigada pela preferência.